Aleluia. Vamos esperar, pessoal. Cadê vocês, gente? Léo. Cadê vocês, gente? Envia pra todo mundo. Fran, Léo. Envie pra Fran de novo. Oh, aleluia. Enquanto o pessoal não chega, vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em nossa casa, Pai. Em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a não se mover por um momento, a não se apegar por um momento só, mas por uma vida contigo, uma vida de devoção a Ti, Pai. E é disso que nós estamos falando, Senhor, nesses dias. Que os momentos eles passam, Pai, as conferências, os congressos, os cultos, mas o que vai permanecer é o nosso relacionamento contigo, Pai. Então nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, deixa eu baixar aqui. Falando para quem não sabe, quem ainda está um pouco desligado do que nós estamos fazendo, o Senhor colocou algo no nosso coração
de fazer uma série de devocionais com vocês nas redes sociais, levando as pessoas a lerem a palavra, deixa eu colocar mais aqui, isso aqui, a entrarem no seu quarto, como diz as Escrituras. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto. E é um projeto, um movimento que envolve a nossa conferência, que acontece em janeiro, nos dias 29 e 30, agora de janeiro de 2021. Só que a nossa geração, ela precisa aprender algo, que nós não devemos nos mover só por um evento, por um momento. Um momento com Deus, a Bíblia fala que, o salmista falou, vale mais um dia na tua casa do que 1000 do que outros fora dele. Então, a nossa vida, o nosso momento secreto com Deus todos os dias é o mais importante nisso tudo. Então, esse é o nosso propósito. Seja bem-vindo, vocês que estão entrando aí. Compartilha com todo mundo. Pega o aviãozinho e envia para todo mundo. Hoje nós estamos no 6º dia, que fala, nós dividimos aquela passagem de Mateus 6, onde Jesus ensina a falar com o Pai a oração dominical, Pai Nosso. E hoje nós estamos no 6º dia, que fala do pão nosso. E o mundo vive uma crise, uma pandemia onde muitos padecem de pão físico, realmente de fome, perecem de fome. Mas o pão da vida, o pão que o mundo está precisando, o alimento que o mundo precisa, nesse momento, mais que o pão físico, eles precisam também de matar a sua fome. Mas o pão mais importante que nos alimenta é a palavra de Deus. É o pão vivo que desce do céu. Então hoje o nosso tema do nosso devocional de hoje está sendo esse, no 6º dia, que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é dele que nós precisamos, é dele que o mundo necessita. Aleluia. Vamos lá. Começar. Deixa eu chamar a Cris. Cris. Oi, Vaso! Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô sim. A minha internet Tá tá ótimo. ruim. A minha internet aqui tá um pouco ruim, porque quando tá chovendo, vou até desligar outro celular. Aqui fica meio ruim. Deixa eu desligar. Porque aí mandei todo mundo desligar os telefones aqui, só a gente tá na internet. Tá no travar. Oi, irmão David, David é Davi, né? Davi. Eu só chamo de David. Irmão Davi, eu estou muito feliz de participar desse projeto. Eu fico com o coração, assim, muito, mas muito, muito, muito regozijado no Senhor. De ver um jovem, tão jovem, e já tão envolvido, apaixonado pelo Senhor, né? Então, desde a vigília que vocês foram lá na sede, que eu senti algo diferente, assim, um mover diferente envolvendo vocês, todos os jovens, né? Que foram ministrar naquela noite, que foi assim, céu rasgado mesmo, porque o Senhor sempre vai responder a um coração que anseia, a um coração que deseja, a um coração que ama, a um coração que pulsa, né? Com uma chama mesmo, e eu vejo isso em vocês, e eu já quero começar honrando vocês, né?
honrando o pastor Márcio, a pastora Nayara, toda a igreja que tem feito a diferença aí no Graciliano Ramos. Tem sido uma lâmpada acesa, queimando aí, né? E alcançando os propósitos do coração de Deus, que é exatamente salvar jovens, homens, mulheres de todas as línguas, tribos e nações. Então, eu já quero saudar você e agradecer pelo convite e já honrar vocês e esse projeto que eu creio que certamente vai trazer crescimento, muito crescimento para você, né? E para todos que estiverem envolvidos. Porque quanto mais a gente se envolve, mais a gente se desenvolve, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, Davi, mano, como é que faz para ter esse fogo aí queimando, queimando, queimando em todo o tempo? É se envolver. Quanto mais você se envolve com o Senhor, mais você se desenvolve. É uma coisa assim extraordinária. Mas diga aí. Sim, conte mais do projeto. Eu estou ouvindo aí. Sim, então. Aí, como eu falei, nós dividimos aquela Eita, passagem meu de Deus, Mateus 6, deu uma travadinha aqui, mas tudo bem, vamos embora. de Mateus 6, que fala do Pai Nosso. Isso. E hoje nós estamos no sexto passo. Então, no primeiro foi Pai Nosso, no segundo foi Santificado, no terceiro foi Venha o Teu Reino. E hoje nós estamos no Pão Nosso. Certo. Glória a Deus. Inclusive, eu estava lendo esses dias um livro que é O Beijo do Céu, da Darlene. A Darlene era líder do Hillsong há muito tempo. Agora já são outros líderes, né? Acho que você conhece. E ela fala exatamente sobre esse pão, né? Que a gente entende e tem que entender em todas as suas dimensões. Realmente é o pão que nós precisamos físico, mas é sobretudo esse pão espiritual, né? Eu até fiz uns rabiscos aqui que pra gente, eu até botei até uma frase, Davi, que assim, o secreto com Deus é uma questão de vida ou morte. Entendeu? Nossa. Então você comer é uma questão de vida ou morte. Se você não come, você não vive. E isso é literal e é espiritual, né? Ninguém pode viver. Quem não come o alimento, lógico, físico, ele vai morrer de inanição, de desnutrição. Ele vai morrer. E quem não come também desse pão, ele também morre. Ele morre porque o pão é exatamente o que vai garantir a sua sobrevivência, a sua vida, né? Esse pão que Jesus fala é exatamente a palavra, né? É a presença. É Ele. Ele diz, eu sou esse pão. Eu sou o pão que desci do céu. E quem não comer, né? Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você não se alimenta do Senhor, você não vai poder viver. Agora, se você se alimenta da palavra, aí você vai conseguir, né? Caminhar, avançar, crescer, se desenvolver. É como uma criança. A gente tem que alimentá-la para ela poder se desenvolver, crescer, né? E, enfim, alcançar os propósitos que tem para ela, né? Então, é fundamental esse pão, viu? É mistério aí esse pão. Tá me ouvindo? Tô. Tá sim, né? Pronto. Então, eu já posso começar? Você vai fazer algum prelúdio? Pode sim, pode começar. Certo. Gente, quando eu comecei a falar com Deus sobre o que iríamos compartilhar hoje, aí o Senhor disse, fale da sua experiência. Fale do que você tem vivido esses dias, né? Porque o servo de Deus, o adorador do Senhor, ele passa por ciclos. Ele passa por fases, né? E tem momentos que você está no ápice, lá no monte, adorando, louvando, com alegria, com muito júbilo. Mas tem momentos que você desce ao vale, né? E no vale não é fácil você adorar, no vale não é fácil você celebrar.
é difícil. Inclusive, eu creio que vale não é nem lugar de celebração. Vale é lugar de você sobreviver, né? Sobreviver, sobreviver. E uma palavra que o Senhor compartilhou comigo durante esse processo que eu tenho vivido esses dias, está lá no Salmo 84, que é uma palavra que eu já amava, mas que eu não tinha compreendido a dimensão e a profundidade dessa palavra. Eu quero abrir aqui para vocês o Salmo 84, que diz assim, Davi. Eu creio que você também deve amar esse salmo. Todo adorador ama esse salmo, né? É um salmo de Davi, que o título diz assim: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E aí o salmista já começa dizendo assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, segura esse mistério desse vale aí, tá? Faz dele uma fonte, a chuva também enche seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 longe de ti, né? Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é o sol e o escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então, é um salmo, assim, muito forte, mas que eu, Davi, e todos os irmãos que estão aí, né? Eu só ficava focada nos versículos. Um que dizia, ai, Senhor, como amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma desfalece nos teus átrios. E no versículo 10, que diz assim, porque vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias longe de ti. Eu creio que esses dois versículos, para os adoradores, são os que mais chamam a atenção. Porque se tem uma coisa que queima no nosso coração, e eu creio que você compartilha aí comigo desse sentimento, é o desejo de permanecer na casa do Senhor, de estar ali adorando, exaltando o nome dele, né? Para nós é o melhor lugar. Né? É exatamente o que o salmista ele explica aqui. Um dia vivendo essa realidade vale mais do que 1000 em outros lugares, né? Seja onde for, seja nos hotéis mais sofisticados, seja com as pessoas, né, mais renomadas. Um dia na presença do Senhor vale muito mais do que 1000 dias em outros lugares. Mas, nesse processo que a gente está passando nesse tempo, Deus abriu os meus olhos para outra coisa, para outros versículos, Davi. Eu nem sabia que nesse capítulo, aliás, no Salmo 84, que não é capítulo, Salmo, né? É número. Que no Salmo 84, Deus, por meio do salmista, falava de um vale. Você sabia que tem um vale aqui no meio desse mistério todo da adoração aqui? Você já tinha lido? Já sabia? Já. Pois eu não sabia. Veja, quantos anos andando com Deus, mas eu não sabia que no meio de toda essa felicidade que o salmista declara aqui, existia um vale. O salmista, ele... Peguei minha toalhinha porque eu sabia que eu ia precisar. Então, no meio disso tudo, o salmista sabia que ia
Aliás, no meio disso tudo tinha um vale para chegar num lugar. E aí, quando eu estava um dia muito angustiado, porque a gente tem alguns dias angustiados, né? As pessoas É. pensam que porque a gente está ministrando louvor, a gente não tem esses dias difíceis, né? De questionamentos mesmo. E eu estava em um dia desses, na minha cozinha, arrumando as coisas, e aí eu perguntei, eu falei com Deus, Deus, me diz aonde eu estou, né? Porque com Deus nós estamos no caminho, mas como eu disse a você, existem ciclos, né? E existem fases. E eu estava precisando ouvir de Deus. Aonde eu estava? Eu, inclusive, coloquei essa música para falar dessa live, porque é uma música que fala muito ao meu coração, né? Eu sabia que o lugar onde eu estava era o lugar mais seguro. Porque quando nós estamos com Deus, não importa o lugar. Se Ele está conosco, é o lugar mais seguro. Mas eu queria entender, digo, Deus, me diz aonde eu estou. E aí eu fui orar, eu fui pro quarto orar. Quando eu comecei a orar, aí eu botei um louvor, e esse louvor falava exatamente do Salmo 84. E aí eu fui ler o Salmo 84 e comecei a me alegrar lendo o Salmo. Mas quando chegou no versículo 6, aí Deus me falou. Ele diz assim, do 5, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os seus tanques. Então, quando eu li Vale de Baca, aí o Espírito de Deus disse, você está nesse vale. Ah, meu Deus. No momento, foi um misto, irmão Davi. Foi um misto de choro, de alegria, de tristeza, eu não sei. Mas foi mais de alegria. Porque mesmo sendo um vale, quando você tem a convicção que Deus lhe levou lá, você sabe que não está sozinho, você sabe que vai passar. E que tem propósito. Você não está ali em vão. Existe um propósito, né? Então, eu comecei a chorar ali e me alegrei com o Senhor. Me alegrei muito, porque Ele me disse aonde eu estava. Então, esse vale é um vale muito difícil. Não sei se você já estudou sobre esse vale. Mas é um vale que é chamado Vale de Baca, porque nesse vale, que é muito seco, muito pedregoso, muito difícil, ele tem umas plantas chamadas balsameiras, né? Que são exatamente aquelas plantas que produzem o bálsamo. Aí Deus começou a falar sobre o vale, viu? Ele disse, Nossa. olha, minha filha. Ele disse, olha, é um vale muito difícil. É um vale de lágrimas. Porque essas balsameiras, elas destilam um óleozinho que cai. E é como se fossem umas lágrimas caindo no meio do vale. E ele disse, é um vale de muitas lágrimas. Mas é um vale também onde você sente o perfume e o cheiro da presença. Então, aí eu comecei a me alegrar, Senhor, meu Deus. É um vale que você tá só. Geralmente nos vales a gente vai passar só. Não tem companhia, né? Mas o Senhor é conosco. Aí ele começou a falar e ele foi alegrando meu coração, foi alegrando meu coração. E ele foi dizendo, esse vale, ele faz parte da vida de todo adorador. Porque é um vale, irmão Davi, que ficava exatamente no caminho onde os peregrinos trilhavam para chegar até o Monte Sião. Não pode chegar no Monte Sião se não passar pelo vale. Nossa. É forte, né? Então, os peregrinos, se você depois quiser ler, quem estiver nos assistindo, eles tinham muito medo quando chegava perto desse vale. Porque era um vale muito difícil. Era um vale muito seco, muito árido, muito pedregoso, né? Muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo, o coração
do adorador, do peregrino, ele queimava porque ele dizia, eu não posso voltar. Se eu voltar, eu não vou chegar no monte. Eu tenho que passar, né? Então, assim, isso me deu forças. E essa palavra Deus me deu agora tem uns 6 meses. Foi em julho, né? Em julho. E eu fiquei ali com aquela palavra, esse Senhor, pronto. Aí meu coração já, né? Já se animou. E eu digo, olha, Senhor, não tem problema não. Se o Senhor tá comigo nesse vale, é como a canção diz, né? Estou seguro, estou seguro. O impossível já não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro. Então, assim, eu não sei se alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois está passando por algum vale, mas eu quero dizer para você, vale não é lugar de morte. Vale é lugar de experiência com Deus. Vale é lugar de conhecer mais o Senhor, né? E aí o Senhor disse para mim, no meu coração, minha filha, quando estiver bem difícil, feche seus olhos e comece a contemplar as vozes de alegria e de júbilo que ecoam lá no monte. Isso vai trazer força para você. Você está caminhando no vale, mas você tem um propósito, tem um lugar que você vai chegar. Você não está caminhando no ermo, sem direção. Você está no vale, mas tem um lugar. Você vai chegar num lugar. Comece a contemplar os alaridos de alegria, né, que ecoam lá no monte. E é assim que eu tenho feito, né? E como o devocional fala exatamente dessa vida com Deus, eu queria compartilhar, tá? E a Raíssa, né, falando, é verdade. Queria compartilhar que a vida com Deus é assim. Ela é assim. E o que vai fazer a diferença, o que vai nos ajudar a caminhar, é você ter a convicção de que o Senhor é com você. Pronto. Então, assim, pergunte a Deus, diga, Deus, onde eu estou? Se Ele te responder, seja onde for, no vale, no deserto, não se preocupe, você está seguro. Aguenta aí, né? Começa a ouvir os alaridos de alegria, de louvor, de júbilo que ecoam lá no monte. Porque o monte é um lugar de alegria. O monte é um lugar de celebração. Então começa a contemplar você chegando lá, né? E isso vai trazer um fôlego para você continuar a jornada. Isso. É. E aí muitas pessoas perguntam, mas qual é o segredo para você permanecer com esse coração queimando, né, Davi? Porque às vezes o coração quer dar aquela esmurecida, né? Não vou mentir. De vez em quando. Inclusive, naquele dia da vigília eu tava assim. Mas aí, quando você começou a cantar, né? Aquela música linda, né? Filho meu. Não, não foi essa não, foi a outra. Pai, estou aqui, não foi? Foi. Olha para mim. É um mistério, viu? Porque eu senti assim um abraço vindo do Senhor. Então, o segredo para você permanecer é continuar crendo que, independente de qualquer coisa, o Senhor ele te abraça. Você precisa pedir ao Senhor que, mesmo no meio da aflição e da angústia, você perceba Ele lhe abraçando. É tão engraçado porque ano passado eu estava no Parque Shopping e estava num dia assim também bem difícil e um coral, eles começaram a cantar, eu acho que foi no Dia dos Pais, essa música no meio do Parque Shopping. Meu Deus. Eu senti de novo Deus me abraçando. Deus sabe, veja. Eu tinha que ir no shopping naquele dia, naquela hora, aquele pessoal tinha que cantar aquela música. Então a gente precisa perceber Deus nos abraçando, Deus cuidando, sabe? Eu botei no meu Instagram uma palavra que Deus me deu ontem na madrugada, que ainda bem que a graça do Senhor não tem a ver com quem eu sou, né? Porque eu sou imperfeito, você é imperfeito. Quem está aí nos ouvindo, né? A Raíssa, o pessoal dos Somos Adoradores e todos os irmãos. Nós somos imperfeitos. Mas
A graça não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com quem Ele é. Eu sou infiel, né? Às vezes a gente chuta o pau da barraca mesmo, mas Ele permanece fiel. Então, ainda bem que o amor do Senhor não tem a ver com quem eu sou, mas com quem Ele é. Então, o amor do Senhor não tem a ver com o que nós façamos, não tem a ver com sabe, com nada que seja possível ser feito, né? O amor do Senhor tem a ver com quem Ele é. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é o amor, né, imensurável, incondicional, Ele é isso tudo. Então, por causa desse amor do Senhor, é que nós não somos consumidos mesmo. Por causa desse amor do Senhor, é que nós permanecemos com o coração queimando. Não é porque nós fazemos alguma coisa, é porque Ele já fez, né? E os nossos olhos foram abertos. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nos olhos que Deus abriu, né? Como está escrito lá em Efésios, no capítulo 1. Eu já queria compartilhar. Olha, você vai fazendo as intervenções, viu, Davi? Pelo amor de Deus. Os irmãos também aí. Lá em Efésios, no capítulo 1, sabe? Capítulo 1, no verso 17. Eu vou ler do 18. Que diz assim, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, eu creio que Deus é um Deus que abre os olhos do nosso coração, né? E quando ele abre esses olhos, que o salmista, eu não lembro agora qual é o salmo, que diz assim, né? E olharam para ele e foram iluminados. Então, eu creio que alguns, não são todos, infelizmente, mas alguns tiveram os olhos do seu coração iluminados. Alguns olharam para Jesus e viram algo além. Eu creio assim. É a única explicação, Davi. Sério. Não é? Viram e não conseguem mais viver. Não conseguem mais perceber a sua vida sem estar aliançado, alinhado, ou, meu Deus, envolvido com o Senhor. Né? Então, eu creio que um dos segredos para a gente permanecer com essa vida, né, devocional, essa vida com Deus, no qual o secreto, não esse secreto que estão falando aí, que eu não sei como é esse secreto, que você anda com Deus e você não se constrange, né? Me desculpe, mas alguns jovens dessa geração não conseguem transmitir o que eles recebem no secreto, não conseguem viver aquilo que eles recebem no secreto, não sei. A gente não consegue sentir verdade, né? Eu não sei se é uma experiência só minha, ou se você também, depois eu queria até que você falasse um pouquinho, né? Porque eu vejo muita gente falando. Oi? Quando a gente tem uma vida verdadeiramente voltada ao Senhor, uma vida de devoção a Deus no nosso secreto todos os dias, a gente não precisa chegar em lugares e dizer, olha, eu oro, olha, é assim que eu faço. Não. Na medida que a gente ministra, na medida que a gente fala, até em silêncio mesmo calado, isso transpira, nós transpiramos a presença de Deus. Isso. Isso mesmo, eu concordo, né? É isso mesmo. É exatamente isso, né? É o perfume. Eu creio que o perfume de quem esteve com o Senhor. Existe um perfume. E é exalado, né? No momento que você adora, no momento que você está ali ministrando, exala-se, né? Meu Deus. Mas eu creio que é exatamente receber essa revelação de quem Ele é. Essa revelação de quem Ele é. E eu não sei. Eu acho que alguns corações... A irmã Patrícia está aí e ela é uma das...
Eu acho que a Raíssa também. Eu não conheço bem a Raíssa. Quem é Raíssa? Ela é daí? Dos jovens? Raíssa Ferreira? Não lembro. Mas, pelo que ela está falando aqui, ela é uma das tais. Eu louvo ao Senhor, porque eu o conheci. E desde esse dia que eu o conheci, ele mudou a minha vida. Mudou. Ele mudou meu coração. Ele mudou as perspectivas que eu tinha, sabe? Ele tem mudado. Eu sei que tem tanta coisa ainda para fazer. Tem muita coisa para ele transformar. Tem muita madeira para queimar ainda aqui. Mas eu sei que foi algo verdadeiro. E eu não consigo perceber Cristiano sem o Senhor. Eu não consigo perceber o meu coração sem o Senhor. E aí, às vezes, eu fico muito triste quando a gente vê pessoas que também foram tocadas pelo Senhor. Também tiveram as mesmas oportunidades, né, que a gente teve. E assim, esfriaram ou deixaram, sei lá, o deserto, o vale, ou o que for, apagar aquela chama. Não podemos, irmãos. Pelo contrário, os desertos e os vales, sei lá, eu acho que é para queimar mais, né? É para queimar mais, é para você ir mais fundo com o Senhor. Não é para você retroceder. Não é para apagar aquilo que já queimou dentro de você, né? E aí eu creio que alguns tiveram os olhos do seu coração iluminados, como a palavra diz lá em Efésios, no capítulo 1. E eu oro para que o Senhor ilumine mesmo, ilumine os olhos do coração. E para que isso seja assim, arraigado mesmo, no mais profundo do ser de cada um. De cada um que foi alcançado pelo Senhor. Porque senão eles não vão conseguir resistir, irmão Davi. No momento que o Senhor os conduzir até o vale, né? Eles não vão conseguir permanecer, né? Eles não vão conseguir avançar, eles vão, infelizmente, retroceder. Mas eu creio que essa estratégia que Deus está dando a vocês, exatamente Ele está aí fortalecendo a vida por meio da palavra, por meio de uma vida de devoção ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença no momento em que vocês se depararem com o deserto, no momento em que vocês se depararem na porta do vale, né? Eu creio que isso tudo vai trazer uma robustez espiritual e vocês não vão temer entrar no deserto, entrar no vale, porque vocês sabem que aonde vocês forem, o Senhor é com vocês e vocês estarão seguros, né? Então, eu creio que tem tempo para tudo. Então, aproveitem, viu, gente? Aproveitem, vocês que estão aí nos assistindo, aproveitem esse momento do monte, né? Aproveita esse momento para se fortalecer, porque você vai E precisar. o Sim, mais diga. importante não é só chegar no monte, se firmar. O mais importante de tudo isso, da nossa caminhada, e o mais desafiador é permanecer. Porque Paulo ele vai dizer lá em Gálatas: estai, pois, firmes na liberdade, que é em Sim. Cristo Jesus. E não tornei-vos a colocar debaixo de um jugo de escravidão. Então, o Isso. mais desafiador da nossa vida com Cristo não é só estar firmado, é não voltar atrás, Isso. permanecer nesse lugar. É isso mesmo. E aí, isso é construído num lugar. É no lugar secreto. Não é nos movimentos, né? São importantes alguns movimentos, né? Para alegrar a gente, a comunhão com os irmãos. Mas não são nesses lugares que nós construímos essa robustez espiritual, essa convicção. É exatamente nesse lugar secreto, né? E no qual o Senhor mandava dizer, né, para todo mundo aqui, que o lugar secreto com Deus é uma questão de vida ou morte. E realmente é.
Se você não permanecer, se você não priorizar, se você não se disciplinar, porque é uma disciplina, É. estar nesse lugar é uma disciplina. Eu digo a você que não é fácil, nem sempre a gente consegue. Estamos aqui para falar a verdade, não existe super-homem. Estou falando de mim, Cristiane. Tem dias que eu não quero mesmo orar, eu não estou nem um pouco afim de orar. Tem dias que eu não quero fazer nada, né? Por isso que assim o Senhor diz, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com quem Ele é. Mesmo nesses dias eu sei que o Espírito de Deus vai orar por mim. Eu sei que no dia que eu não tô afim, eu não tô... Eu sei que o Espírito de Deus, ele vai... Deus sabe como eu estou me sentindo, né? Sabe das dificuldades que eu passo. Então, não é fácil ter essa vida de disciplina, mas é necessário. É necessário para que a gente ganhe exatamente essa força, esses músculos espirituais, para enfrentarmos as dificuldades, os gigantes, os inimigos, as lutas que estarão na nossa vida, né? Porque nós vamos ter Isso. aflições e isso não é para um ou outro, não. Isso é uma realidade espiritual para quem vive a vida de Deus aqui na Terra, né? É uma realidade. Mas diga aí, Davi, fale mais um pouquinho aí. Me ajude. Sim. Eu sei que você falou que hoje vocês estão no quarto passo, no sexto, né? Sexto passo, Sexto. que é o pão, né? Mas eu queria, eu sei que vocês vão chegar, eu não sei qual é o passo, como é que vocês estão contando, mas vocês vão chegar em um dos passos que eu penso que é um dos primordiais, tá? Nessa caminhada aí do Pai Nosso, que é exatamente só um minutinho aqui, tá bom? Eu deixei marcadinho aqui. 9 ao 15, né? Ah, é o próximo, é o de amanhã. É o de amanhã. Eu posso dar um spoiler do de amanhã? Pode. Porque assim, o de amanhã, minha gente, é isso mesmo, Paty. Nesses momentos nós precisamos abrir nossos corações mesmo, sendo sinceros. Às vezes é difícil orar, às vezes é difícil adorar, às vezes é difícil. É difícil. Mas Jesus nos ajuda, né? O spoiler de amanhã é o seguinte. Um dos segredos para você manter essa vida de comunhão com Deus é guardar o seu coração. O próprio Salomão, quando ele escreveu Provérbios, ele disse assim, né? Que de tudo o que a gente deve guardar, guarde o nosso coração. Porque dele procede as veredas, os caminhos da vida. E se tem uma coisa que o inferno, desculpa, uma coisa que o diabo, assim, ele quer de todo jeito, é o nosso coração. Ele briga, tudo que ele faz contra as nossas vidas é contra o nosso coração. É para manchar o nosso coração, é para ferir o nosso coração, é para fechar o nosso coração, é para manchar o nosso coração, é para contaminar o nosso coração. Por isso que se tem uma coisa que a gente precisa guardar, né? E o secreto com Deus vai nos ajudar é o nosso coração, tá? E nesse processo aí de deserto e de vale que eu tô passando, eu sei que o meu coração, ele foi alvo, né? De muitas setas, de muitas situações que era para que feriram, que mancharam, né? Mas saber que Deus é um Deus que sonda os corações e que quando eu deixo a ferida, a sujeira manchar o meu coração, isso me impede de
de manter a comunhão com Deus, eu preciso ter essa certeza, essa convicção. Isso faz com que eu lute para que o meu coração seja sarado. Eu lute para guardar o meu coração. Eu não aceite quando uma seta vem fira, permanecer ferido. Eu não aceite quando vem uma sujeira e mancha o meu coração. Então, e o sétimo passo, que é o de amanhã, é fundamental para você guardar. Porque o Senhor vai dizer assim, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, eu creio que o perdão, ele é libertador. Ele sara. E ele garante o nosso relacionamento com o Senhor. Não tem como, irmãos, nós guardarmos mágoas, sujeiras, tristezas no nosso coração e mesmo assim continuarmos mantendo o relacionamento com Deus. Não. O Senhor, ele nos leva a esse entendimento que nós precisamos guardar o nosso coração, liberando perdão para aqueles que nos têm ofendido. Eu participei agora de um congresso do Dia do Trono e foi muito forte. Muitas coisas lindas, mas a principal foi no último dia que o pastor Gustavo ele falou sobre as ofensas. Não tem como recebermos o manto se nós guardarmos as ofensas, que muitas vezes os Elias nos fazem. As ofensas, elas não serão feitas por pessoas distantes. Não. Elas serão feitas e Deus vai permitir. Né? Deus vai permitir. As ofensas, elas serão feitas por pessoas que nós amamos, que nós admiramos, que são do nosso convívio. São essas pessoas, na nossa família, na nossa igreja, os nossos líderes, os nossos amigos, são eles que Deus vai usar para treinar o nosso coração, para nos treinar a liberar o perdão. Porque assim, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Uma coisinha simples, é fácil. Agora, você ser ferido, você ser injustiçado, ou você ser ofendido por alguém que é uma referência que você ama, isso sim é que vai treinar o seu coração, assim como Jesus foi treinado. Jesus foi treinado, né? Jesus foi esbofeteado, Jesus foi xingado, Jesus foi cuspido, mesmo assim, ele perdoou. Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Então, nós não seremos treinados de outra forma. É assim também. Então, assim, desde o dia que o Senhor falou sobre o vale, eu comecei, antes mesmo eu já tinha começado um processo de liberação de perdão. Porque o meu coração precisa estar limpo na presença de Deus. Preciso estar limpa diante do Senhor. E todas as vezes que alguém nos fere, a gente guarda, isso traz sujeira ao nosso coração. Isso traz peso mesmo à nossa vida mesmo, à nossa vida cotidiana com Deus. E Deus nos convida. Eu creio que esse passo de amanhã é muito forte, viu? Já é um prelúdio hoje para esse passo de amanhã. Porque esse passo de amanhã é um dos mais importantes. Tem muita gente, irmão Davi, até no altar ministrando, mas com o coração ferido, com o coração magoado, com o coração doído, né? E Deus quer sarar isso tudo. Deus quer sarar, quer livrar você. Então, uma frase de um congresso que foi célebre pra gente, para mim e para alguns irmãos meus é: não abrace as ofensas, abrace o manto. Então, todas as vezes que alguém lhe ofender, corra pro altar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lava meu coração. Senhor, eu sou tão falho, mas
Meu Deus, eu fui agora ferido, eu fui agora injustiçado, eu fui caluniado, eu fui... Vá lavar esse coração logo, logo, logo. Porque se você não liberar, não tem como, irmão Davi, receber o manto. Não tem como receber a unção, a porção dobrada, os alaridos do monte, o projeto, o propósito de Deus com o coração ferido, magoado. Não, não tem como. Então eu creio que eu tinha notado aqui, né? De tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Guarde seu coração, guarde seu coração, guarde seu coração. E perdão é uma decisão. Perdão, muita gente, mas eu não senti de perdoar. Você não precisa sentir. Você vai fazer, porque você vai obedecer uma ordem que o Senhor está dando aqui. Jesus fez uma oração e disse, Senhor, assim como o Senhor nos perdoa, nós também vamos perdoar. Então, é uma decisão, é um princípio. Você precisa liberar. Depois, o Espírito de Deus vai trabalhar no coração e você vai sentir. Ou não. Mas libere. No reino espiritual, o reino, ele é ativado pela palavra. Então, comece a liberar. Eu perdoo fulano. Eu perdoo. No início, o irmão Davi, era difícil até dizer o nome da pessoa. Você acredita? É. E olhe que eu O sou... perdão é algo tão importante que eu já ouvi falar de testemunhos que dizem que pessoas estavam em leitos de hospitais com doenças, problemas e foram curadas na mesma hora por E liberarem o liberar. perdão, porque o problema daquele momento ali, daquela pessoa, era a falta de perdão. Era a falta de perdão. É isso mesmo. Adoece. Adoece a alma, adoece os ossos, né? Adoece tudo, adoece a mente, adoece o corpo, adoece a família. Então, inclusive o pastor Tiago Brunet, eu vou fazer uma propaganda. Ele está fazendo tá num projeto aí todas as noites até o final do ano, falando sobre algumas chaves para você entrar em 2021 e já romper nas questões dos projetos de Deus na sua vida. E aí, uma das chaves que ele falou ontem foi sobre o perdão. Ele disse, não entre em 2021 com o seu coração pesado, com o seu coração pesaroso. Não entre. Libere tudo, comece já esse propósito, dobre seu joelho, diga o nome das pessoas, faça uma relação, coloque diante de Deus, mas não entre 2021 sem liberar a pessoa e se liberar para viver o que Jesus tem para você. Então, realmente, é muito difícil. Eu não conseguia nem dizer o nome. Eu não conseguia, travava. E olhe que eu me considerava uma pessoa tranquila e fácil de perdoar. Mas, na verdade, não era bem assim, né? Não era bem assim. Então, eu até anotei, né? É uma decisão. A gente precisa persistir. Por quê? Porque a nossa vaidade vai dizer, não, ela não merece. Não, ele não merece. A nossa justiça própria vai dizer, de jeito nenhum, você estava certa. Né? O nosso orgulho vai dizer, não, de jeito nenhum. Não, a pessoa é que tem que me pedir perdão. Não sou eu que tenho que liberar. Não foi eu que fiz nada. Então, isso tudo vão vir, essas justificativas para que a gente não libere. Mas o Senhor está nos convocando esses dias. Eu estou falando porque eu já fiz. E eu estou falando porque eu sei que é difícil. Eu sei também que muitas pessoas têm sentido essa dificuldade. Mas o Senhor quer nos liberar para vivermos o que Ele tem, os propósitos maravilhosos que Ele tem. Eu creio em 2021, assim, muitas realizações. Eu estou crendo muito nisso. Eu estou crendo nessa verdade de Deus. E então, mas para isso é necessário que a gente se libere. Aí meu Patrícia disse assim, elimine as pendências. 5 minutos. Eita, meu Deus! Pronto, mas era isso. Era exatamente esse spoiler de amanhã, né? E dizer que, assim, o perdão é uma questão também de vida ou morte. É uma questão Isso. de vida ou morte, né? Então, assim, você quer viver? Libere. Libere as pessoas, se libere, né? Se perdoe. Às vezes é a gente que não se perdoa, não é, irmão Davi? E É assim, verdade. já correndo para os finalmente, eu queria exatamente deixar
para cada um de nós. Isso tudo são palavras que Deus tem me dado e tem me fortalecido nessa jornada, né? Nesse vale aí. Eu sei que eu já estou chegando no fim do vale. Eu creio que eu já estou me inclinando para a subida do monte. Eu creio, em nome de Jesus. Mas no Salmo 126 tem uma passagem muito linda, que o salmista ele nos dá essa direção exatamente. Eu creio que o salmista aqui estava passando por momentos difíceis, né? E no verso 6 ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente. Todos nós temos uma semente. Você tem uma semente. O seu chamado é uma semente. Né? Todas as vezes que você ministra, todas as vezes que você faz algo para o Senhor, isso é uma semente. Então, ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e chorando. Perceba que não está sendo fácil levar a semente. Ele está chorando. Então, não está sendo fácil. Mas ele não parou. Ele continuou levando a semente. Né? Mesmo sendo difícil para ele, mesmo estando assim numa condição muito, mas muito difícil, angustiante às vezes, de aflição, de dor, ele continuou andando. Ele não parou. Aí a Bíblia diz que para este semeador, que leva a preciosa semente andando e chorando, esse vai voltar, sem dúvida. Pode ver, na sua Bíblia tem essa expressão entre vírgulas, para chamar a atenção. Então, isso fala de uma convicção. Sem dúvida, com alegria, ele voltará, trazendo consigo os seus feixes. Sem dúvida, então, isso é uma lei. Uma lei que irá se cumprir na minha vida e na sua vida. Se eu e você, mesmo no momento de dor e de aflição, a gente continuar andando, mesmo chorando, gemendo, continuar andando e semeando, não pode parar de andar, nem pode parar de semear. Então, a gente vai voltar, sem dúvida, cheio de alegria. Então, eu creio, né, que o vale é esse lugar onde você anda e chora. Né? Especialmente esse vale que eu passei aqui, é o Vale de Baca, o Vale do Choro. É esse lugar, mas mesmo nesse lugar você não pode parar de andar, nem pode parar de semear. Por quê? Vai chegar o momento, né? E que o choro vai cessar e você vai colher aquilo que você semeou. Vai haver colheita e alegria. Tem um tempo de andar, chorar e semear, e tem um tempo de colher e se alegrar com a colheita que o Senhor ele vai fazer, vai lhe dar, vai prosperar na sua vida. Então, eu creio nesse tempo, sabe, irmão Davi? E eu profetizo na vida de todos os que estão nesse propósito junto com você, na vida dos seus pastores, de todos os irmãos que estão nos ouvindo, minha querida irmã Patrícia, amo, o pessoal do Som dos Adoradores. Então, assim, eu creio, eu libero essa palavra. Eu não sei onde você está. Se você está lá no monte, só no júbilo e na alegria, ou se você está no vale. Mas aonde você estiver, você está seguro, se este for o centro da vontade de Deus para você. E, com certeza, como o salmista falou, sem dúvida nenhuma. Ou seja, convicção plena de que haverá o tempo de alegria e de colheita da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eita, A meu nossa Deus. live já vai cair, já vai encerrar. Mas eu quero agradecer muito, Cris, a você por Amém. ter me respondido, por ter aceitado o convite, ter separado um tempo do seu dia, dos seus afazeres, para estar aqui conosco, ministrando essa palavra, falando um pouco da sua experiência, da sua vida com o Senhor. E eu creio que muita gente vai ser edificada por essa palavra, como eu fui também. Amém. Eu creio, viu? E é um prazer, né? E não fujam dos vales, quando as portas dos vales e dos desertos elas se abrirem em frente,
porque você está seguro com o Senhor, né? Tenho só a convicção de que é Deus que está lhe levando. Se for Deus, você não vai morrer, você vai crescer, você vai sobreviver e você vai ter experiências. É isso que eu tenho vivido esses dias. Experiências maravilhosas com o Senhor, né? Que se eu não estivesse nesse lugar, eu não estaria vivendo. Estaria vivendo outras, mas não essas tão profundas. Então não tenho medo. Deixa o Senhor conduzir tudo, porque no final o Senhor sempre vence. E se nós estamos com Ele, nós também vamos vencer. Em nome de Jesus. E aí? E é isso. Já fica o convite. Vai ter mais lives? Vai ter outras lives, outros convidados. Amém. Convida aí o povo, avisa, a gente quer estar assistindo também. Vai ser bênção, a conferência também já começa, já divulga esse cartaz logo, antes do final do ano. Todo mundo já quer saber aí como é que vai ser esse movimento. Dia Nós vamos estar 29 e aí. 30 de janeiro. Pronto, mas já coloca esse cartaz, depois manda pra gente, a gente vai querer que vocês divulguem lá no Som dos Adoradores, no programa de rádio. Já fica aí, gente, a dica. Segue a gente nas redes sociais, no programa Som dos Adoradores. Segue o pessoal da Juventude, jupe.ge, né? Glória a Deus. E sejam Isso. ricamente abençoados. Um beijo, Pato, no seu coração. Você é uma bênção. E o nosso print. Sim, sim. O nosso print. Ah, você vai fazer agora? Deixa eu botar um efeito. Posso botar um efeito? Dá tempo? Pode. Tudo certo. Tá bem próximo, Cris. Você tá bem próxima. É. Pronto. Ficou melhor? Não, ainda tá. Bem próximo. Como é que eu faço? Vem pra cá? Ele aproximou mais a câmera. Oi? O efeito aproximou mais a câmera. E foi. Eita, meu pai. E agora? Vou botar mais pra trás. Ficou melhor? Ficou. Pronto? Já? Já. Pronto. Deus abençoe, viu, Davi? E vá mais vezes lá adorar com a Amém. gente. Foi uma bênção naquela noite. Obrigado. Tchau. Ai, Senhor. Deus abençoe, gente, todo mundo. É isso, pessoal. Obrigado a você que ficou até aqui. E você que ficou assistindo a live que ficou gravada agora, envia para todo mundo. E é isso. Até a próxima.